Pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã que Deus preparou para nós, Deus tem algo maravilhoso para você, alguns ensinamentos valiosos na nossa série de vídeos sobre o Evangelho segundo Marcos. Como nós temos falado, o Evangelho de Mateus foi escrito aos judeus, apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel. O Evangelho de Lucas já apresenta Jesus como o homem perfeito. E através desse Evangelho nós vemos a humanidade do homem perfeito que era Jesus de Nazaré. O Evangelho de João apresenta o amor universal de Deus a todos os homens. E detalhes especiais da vida e obra de Jesus no período de crucificação e pós-morte e ressurreição. E no Evangelho de Marcos, que é essa série que nós estamos fazendo, nós vemos Jesus como servo leal, servo fiel. Um evangelho escrito para os romanos. Por isso que ele é uma síntese, né, da vida e obra de Jesus de maneira bem objetiva, sintética, né? É muito especial esse evangelho, é bem prático, objetivo, rápido de leitura. São apenas 16 capítulos que podem abençoar e transformar a sua vida. Então vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20, Marcos 3, 20, um abraço ao meu amiguinho Daniel Brunini, lá do Maranhão, a Nena Guzmán também, que está aqui online conosco. Compartilhe esse link com outras pessoas e também não esqueça de entrar no nosso site, casanarrocha.com, lá você tem artigos, vídeos, áudios, muito material, cursos online de graça, para que você possa crescer e florescer no Senhor. E ali também tem todos os nossos contatos, todos os nossos materiais em áudio e vídeo disponíveis para você crescer e florescer no Senhor. Então vamos lá, Evangelho de Marcos 3, 20. O texto sagrado diz: então ele foi para casa, no caso aqui Jesus e seus discípulos, e não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Ou seja, era tanta gente, era tanta multidão indo na direção de Jesus que às vezes eles não conseguiam nem parar para comer. Aí acontece algo que me chama muita atenção no versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Olha só que tremendo esse ensinamento bíblico. Jesus, por mais que ele estava ajudando pessoas, libertando cativos, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino, fazendo coisas boas, ele foi mal interpretado pelos seus parentes, por aqueles que eram próximos a ele. Ou seja, muitas vezes nós vamos fazer coisas em nome do reino de Deus, para a glória de Deus, e parentes, pessoas próximas a nós, entes queridos, familiares, irmãos, irmãs, pessoas de todos os laços afetivos ao nosso redor, vão achar que nós estamos fora de si, que nós estamos, numa espécie de loucura, insanidade, alienação. Não, irmãos. Quando você fizer algo para Deus, convencido por Deus, movido por Deus, mesmo que outros sejam parentes, amigos, seja quem for, não pare de fazer aquilo que Deus entregou nas suas mãos para fazer. Aí vem o 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam de Jesus: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Ou seja, estavam os escribas aqui, que eram escritores da lei, eram aqueles que transcreviam os textos sagrados, eram especialistas na Torá, na lei e nos profetas do Antigo Testamento. Eles avaliando, julgando, criticando Jesus, estavam dizendo que Jesus, ao expulsar demônios, estava fazendo isso através de poderes malignos, através de poderes demoníacos. Estavam dizendo que Jesus estava possesso de Beelzebu, e Beelzebu era o maioral, ou seja, o príncipe dos demônios. É por essa força, diziam eles, que Jesus estava expulsando demônios. Olha que coisa horrenda, olha o que é a cegueira espiritual. Às vezes até se você sabe muito da Bíblia, conhece muitas coisas de Deus, mas se tiver com uma religiosidade, uma falsa piedade, uma religiosidade cega, pode chegar a afirmar até que aquilo que Deus está fazendo, seja através de Jesus ou de pessoas comprometidas com Jesus, vem de demônios, vem do mal, vem do inferno. Olha que coisa terrível, e o perigo do juízo temerário. Perigo de nós criticarmos
pessoas que estão fazendo obras, fazendo coisas em nome de Deus, e acharmos que nós somos os detentores do discernimento espiritual, que sabem todas as coisas. Não, irmão, não é assim. Você precisa entregar nas mãos de Deus a situação e não julgar, muito menos agir de forma leviana com relação às pessoas. Aí Jesus nos ensina uma grande lição a partir do versículo 23. Ele diz assim: então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como é que pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode resistir. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, meus amados irmãos, queridos, preciosos, Jesus está dizendo: olha, se eu estou fazendo por parte de Satanás, o próprio Satanás e o inferno vai implodir, vai desaparecer, vai ruir, porque um reino dividido não pode subsistir. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, eu não fiz por mover infernal, demoníaco, do diabo, muito menos de Beelzebul, porque um reino dividido não pode subsistir, não pode continuar. Um reino dividido vai se autodestruir e acabar. E ele diz também um detalhe aqui: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Aqui nós vemos a mesma coisa. Se a casa de Deus estiver dividida, a igreja do Senhor não tiver a unidade no Espírito, ela não subsistirá, será derrotada, será detonada. É uma das coisas que o diabo mais quer fazer, tanto na nossa casa, ou seja, no nosso lar, na nossa família, como também na casa de Deus, na família de Deus, gerar briga, confusão, facção, partidarismo, através de orgulhos humanos, carnalidade, gera toda aquela confusão. Por isso nós precisamos da unidade no Espírito. Agimos com maturidade, com graça, com entendimento, com unção, promovendo sempre a unidade em um só coração, na unidade do Espírito Santo, para que a casa de Deus e as nossas casas, os nossos lares, possam perseverar, persistir, permanecer, durar para sempre. Aí vem o 26, se pois Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. É a mesma coisa, só que em outras palavras, que já foi dito no 24 e no 25. Ninguém pode entrar na casa do valente, e essa casa do valente seria a casa dos demônios, a casa do diabo, para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Aqui é um princípio espiritual. Sempre que você enfrentar demônios, espíritos malignos, você precisa amarrá-los, amordaçá-los e imobilizá-los nas suas ações malignas. Amarrar fala de ataviar suas ações, suas atribuições. Amordaçar fala de calar as vozes dos demônios que estão agindo naquela situação. E imobilizar é impedir as ações deles contra a vida das pessoas, circunstâncias e situações. Amarrar, amordaçar e imobilizar é um serviço completo com relação à casa do valente, à casa do inferno, à casa de demônios. Só então nós saquearemos a casa do inimigo, tiraremos aquilo que ele vem fazendo na vida das pessoas e nas situações. E no 28 Jesus diz: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Então, olha só o que Jesus nos ensina: existe um pecado que não tem perdão. Qual é o pecado imperdoável, segundo a palavra de Deus? É quando nós, de forma equivocada, atribuímos aquilo que Deus está fazendo como se aquilo que Deus está fazendo fosse obra de demônios. Assim como fizeram com Jesus, dizendo que Jesus estava expulsando demônios, curando os enfermos, através de poderes malignos, através do poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. As pessoas, muitas vezes até no contexto religioso, dentro das igrejas, nos ambientes eclesiásticos, saem criticando, condenando, julgando de forma temerária e agindo como se aquilo que Deus está fazendo fosse os demônios que estivessem fazendo. É claro que nós sabemos que existem obras malignas, demoníacas no seio da igreja, no meio do povo de Deus, falseando as obras que Deus está fazendo. Mas tenha muito cuidado, tenha discernimento espiritual, entregue todas as situações na mão de Deus, para que você não caia na blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez você se pergunte: pastor, será que alguma vez, será que eu não fiz isso ou deixei de fazer?
um bom termômetro disso é se você está buscando a Deus. Todo aquele que blasfemou contra o Espírito Santo está em dureza extrema de coração, já está alienado de Deus, abandonando a fé, vivendo uma vida de aparência e não de essência. Então, se você tem fome por Deus, deseja estar na casa do Senhor, ama o Senhor Jesus, lê a palavra, ora, busca o Espírito Santo, você ainda não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas tome cuidado para não fazer como os escribas, perseguindo a obra de Jesus, julgando equivocadamente aquilo que Jesus está fazendo, muito menos seja louco como os parentes de Jesus que quiseram aprisioná-lo, achando que ele estava louco, desvairado, por não se assentar para comer ou para fazer todas aquelas obras lindas que ele estava fazendo a fim de abençoar as multidões. Que você seja como Cristo, como os discípulos de Jesus, um abençoador de multidões, alguém que faz a diferença, alguém que amarra, amordaça e mobiliza as ações demoníacas, alguém que debaixo da unção de Deus faz uma linda obra para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, seu coração. Se você sentir no coração também o desejo de conhecer o nosso ministério, de semear, de ofertar, de agir com generosidade em favor dessa linda obra, dessa causa, faça isso. Aqui embaixo vai ficar um link de descrição para que você possa contribuir nessa obra linda, e também todas as nossas redes sociais e os nossos canais para que você entre em contato conosco. Entre em contato conosco, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe no link de descrição da onde você está nos ouvindo, o que você achou desse vídeo e também os seus pedidos de oração, que nós estaremos orando por você, tá bom? Deixa eu terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nos ajude a discernir as coisas espirituais, a nos levantarmos contra os demônios, amarrando, amordaçando e imobilizando todas as ações malignas contra nós ou contra determinadas pessoas que estejam ao nosso alcance, na nossa área de influência, que possamos saquear a casa do valente, que possamos destruir as obras do diabo através da unção e da graça de Deus, do poder do Evangelho nas nossas vidas e na conexão com o Cristo, o ungido de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa os teus filhos, o teu povo, livra-nos de um dia julgarmos de forma equivocada, de não exercermos um discernimento correto e blasfemarmos contra o Espírito Santo. Ajuda-nos a crescermos na tua obra, promovemos o Evangelho com a graça de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Abençoe cada um dos meus irmãos, ó Deus, derrama a tua glória sobre eles nesse dia, em nome de Jesus, e abençoa os dizimistas, ofertantes, os homens e mulheres de Deus, que estão se engajando conosco através do dízimo, das ofertas, semeando no teu reino, na tua obra, na tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.